Vinde, Espírito Santo, e enchei os nossos corações. Vinde, Espírito Santo, e enchei nossos corações. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoares, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos ouvintes que nos assistem pelos meios de comunicação, celebramos hoje a solenidade de Pentecostes. Como nós ouvimos na primeira leitura, esta solenidade significa 50 dias após a Páscoa. É interessante para nós que nós, como cristãos, devemos perceber de fato as maravilhas que Deus fez conosco. E para compreendermos esta maravilha, é necessário que nós realmente possamos compreender toda a história da humanidade, desde a criação do universo. Portanto, nós podemos imaginar que na primeira criação, diz o relato do Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre o caos, sobre a matéria criada por Deus, mas o Espírito de Deus pairava. E Deus organiza tudo. Deus, através do Espírito, porque é o Espírito de Deus que move todas as coisas, cria todas as coisas. E Deus, não sabemos o quanto tempo passou depois que Deus organizou todo o universo, mas com o seu sopro Ele cria o homem. E ao criar o homem, também o homem vai se desenvolvendo, e Deus sopra no homem o seu espírito. E o homem se torna realmente esta criatura, diferente de todos os outros animais criados na face da terra. Mas o homem rompe com o seu Criador. Através do pecado, o homem que estava no jardim rompe com a harmonia de toda a natureza. Através do pecado, rompe com Deus. Mas Deus, no seu projeto grandioso de salvação, não despreza a humanidade que Ele criou, porque Deus é amor. E Deus envia realmente para essa humanidade, Deus, através do seu Espírito, Ele dá um discernimento. E nós imaginarmos assim, é como se a gente estivesse aqui numa sala de aula e um professor coloca uma equação para ver quem realmente vai captar e ter um insight de transformar aquilo numa solução. Abraão percebe este chamado de Deus
E Abraão escuta a voz de Deus. E aí começa então um povo eleito, o povo de Deus. E durante muitos tempos, os descendentes de Abraão, como nós sabemos, Deus envia um filho para Abraão, dar uma descendência a um povo. E aí nós compreendemos os patriarcas, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó que formam as 12 tribos, e forma-se um povo de Deus. Este povo recebe durante todo o tempo mensagens de Deus, até que esse povo fica, de fato, se torna escravo no Egito, e Deus se manifesta a Moisés. Deus tira esse povo da escravidão do Egito e leva para a terra prometida. Mas o povo sempre desviou e não seguiu a lei dada por Deus através de Moisés. E aí São Paulo vai nos dizer: quando completou-se o tempo previsto por Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. De fato, se da terra virgem foi formado o homem através do pó, do seio virginal da Virgem Maria nasce aquele que iria dar início a uma nova criação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado do Pai, assume a nossa humanidade. Ele, que de fato era eterno, imortal, assume a nossa condição humana, que através do pecado nós realmente passamos a ser pessoas mortais. Jesus assume a nossa humanidade para que, ao ressuscitar, ao dar a nova vida, a dar uma nova criação à humanidade, pudesse o ser humano ser reconciliado com Deus. É esta maravilha que nós celebramos todos na solenidade de hoje. Portanto, Jesus, com a sua morte na cruz, reconciliou o mundo com Deus, o mundo pecador com Deus. E logo após a sua morte, que Jesus ressuscita, recria um novo universo. E nessa nova recriação, Jesus recria um novo povo de Deus. Agora o povo de Deus que Jesus recria chama-se o novo Israel. É o nascimento da igreja. E aí a solenidade de hoje celebra exatamente a primeira leitura, dizendo, São Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, diz que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e de repente veio aquele barulho, como que ventania. O Espírito Santo soprou sobre eles, e eles começaram inclusive a falar línguas diferentes. E aqui nós vemos, aqueles que puderam ler a liturgia de ontem, das vésperas de Pentecoste, viu que na primeira leitura também falava da Torre de Babel, que o homem queria se igualar a Deus, e começaram a construir a Torre de Babel, e Deus percebeu o egoísmo e orgulho do homem, confundiu as línguas. Na nova criação, aquela língua que estava confusa, todos a entendem através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que dá o entendimento. É o Espírito Santo que traz os dons da sabedoria, do entendimento, da piedade, do conselho, da fortaleza, da ciência, do temor de Deus. É o Espírito Santo que renova e faz todas as coisas. Portanto, essa igreja nasce no dia de Pentecostes, e aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam realmente, que não tinham coragem, agora, envolvido pelo Espírito Santo, o Espírito do próprio Jesus, eles anunciam a todas as criaturas. E por que que a igreja é universal? Por que que falam todas as línguas? O padre está rezando aqui, unidos com a igreja, somos corpo de Cristo, unidos a Cristo que é a cabeça. Em todas as partes do mundo, a igreja celebra a mesma liturgia e todos entendem a mesma linguagem.
porque é pelo Espírito Santo. Assim como estavam reunidos naquele dia, lá no cenáculo. Caríssimos irmãos e irmãs, e veja que presente que Deus nos deu. Jesus, portanto, no dia da sua ressurreição e também no dia de Pentecostes, sopra sobre os apóstolos, derrama sobre eles o Espírito Santo, envia eles em missão e estabelece o primeiro sacramento da reconciliação com Deus, o sacramento da penitência. Ide em todo o mundo. Soprou sobre eles o Espírito Santo. A quem vocês perdoardes os pecados serão perdoados, a quem reter será retido. Mostrando que Jesus é Ele realmente que continua presente na igreja, para que através do sacramento da penitência todos sejam reconciliados com Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, portanto, no nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, essa igreja celebra todos os anos essa festa, para recordar essa grande alegria que Deus nos trouxe. Durante estes 50 dias, a luz do Cristo, aqui simbolizado no círio pascal, iluminou a igreja. É como que o Cristo ainda estivesse presente com seus discípulos, dando as últimas instruções, os últimos ensinamentos, para que depois que Jesus voltasse ao Pai, sentado à direita do Pai, como iremos rezar no nosso creio, Ele envia o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que governa a igreja, é o Espírito Santo que enche cada um de nós com seus dons, com seus carismas. A igreja, nessa riqueza tão grande, que nasce nesse dia de Pentecoste, ela continua anunciando o reino de Deus, fazendo acontecer as maravilhas de Deus, porque é o dom do Espírito Santo que acompanha aquele que canta, aquele que lê, aquele que reza, aquele que trabalha na igreja. É o Espírito Santo que faz que cada um coloque os seus dons e carismas a serviço desta igreja, do novo povo de Deus. E é por isso que nós celebramos o domingo, dia do Senhor, porque o domingo é o dia que foi recriado a nova humanidade em Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós amamos a igreja de verdade, unidos nessa igreja, em oração, que nós possamos amar a igreja que nasce do seio de Jesus Cristo, do seu lado aberto. É dali que a igreja nasce, e que no dia realmente da sua ressurreição, nós fomos elevados com Ele, glorificados com Ele, para pertencer a essa igreja, e através do batismo somos incorporados a Ele, e através da crisma nós realmente confirmamos esta nossa vocação de apóstolo e de discípulos. Que nós possamos, assim como a Virgem Maria, desde o primeiro momento ela teve fé, ela acreditou, desde o anúncio do anjo, até no último dia em que ela foi elevada ao céu, Maria está presente. Maria é mãe da igreja, Maria também é símbolo da igreja, porque ela é mãe de todos aqueles que foram batizados e nasceram como filhos de Deus. Maria, modelo para nós, de discípula, de mãe, e ela é nossa mãe. Louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.